um pouco disso e vamos falar também sobre o que é essa trombectomia mecânica, por que ela é importante, tá? Então, realmente, em 2023, o AVC foi a maior causa de mortalidade no Brasil. A gente também tem um dia que a gente fala sobre AVC, que é o Dia Mundial do AVC, que é o dia 29 de outubro. E mesmo que hoje não seja a maior causa de mortalidade, ele ainda continua sendo a doença que mais incapacita no nosso país. Então, assim, o que é AVC, né? Quem não é da área da saúde vai falar sobre isquemia, derrame, hemorragia, o que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral. Ele é uma perda da função súbita, abrupta, que se inicia de maneira imediata em uma parte do cérebro, e isso vai ter uma consequência na sensibilidade, na força, na capacidade da pessoa de se comunicar, ou até mesmo na capacidade da pessoa de ficar acordada. Então, os dois principais tipos de AVC são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando ocorre um rompimento em alguma artéria que leva sangue para o cérebro, então, essa artéria ela se rompe e vai gerar uma lesão nesse cérebro, né? E essa lesão vai ocorrer num determinado setor do cérebro, e dependendo de que setor do cérebro afetado, vai ser o sintoma, né? Que a pessoa vai apresentar. E o AVC isquêmico é quando ocorre uma perda da circulação por conta de uma obstrução, de um entupimento, que é esse coágulo, esse trombo, nada mais é do que um bloqueio nessa artéria, e toda aquela região que é irrigada pela artéria, ela vai não ter mais suprimento sanguíneo, e essa região vai, com o passar do tempo, morrer, né? Vai ter uma área de necrose, e a maneira que isso se apresenta é com também o que a gente chama de déficit focal agudo. Então, a pessoa vai ter uma perda da sensibilidade, uma perda da força em determinado lado do corpo, perda da capacidade de falar, perda da capacidade de entender o que os outros falam. Então, e como é que a gente consegue identificar, assim, se a gente pega uma pessoa que está com uma suspeita de AVC, como é que a gente consegue identificar se ele é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico? A gente não consegue identificar só com base nos sintomas. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, o que é um AVC? A gente ainda não sabe se ele é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Bom, o AVC isquêmico em si, ele é uma obstrução na circulação cerebral. É importante a gente saber e então, um infarto cerebral é importante a gente saber como identificar. Uma das maneiras mais simples, a gente utiliza esse mnemônico, que é o SAMU, né? SAMU, sorriso, abraço, música ou memória, e urgente, porque a gente tem um serviço que abrange todo o Brasil, que é o serviço do SAMU, no qual eles estão preparados, eles também recebem treinamento para identificar casos de AVC e encaminhar eles para assistência o mais rápido possível. Então, é muito importante também para quem não é da área da saúde, e por isso a importância de fazer campanhas de conscientização, de saber sorriso, né, porque o AVC vai se apresentar com uma boca torta, um desvio da rima labial, como a gente diz, um abraço, porque a pessoa não vai conseguir levantar o braço, ou vai ter dificuldade para isso, música, que a pessoa não vai conseguir falar, não vai conseguir entender o que é dito, e urgente, porque se isso acontece de uma maneira aguda, ou seja, subitamente, tem que ser acionado o SAMU, ser levado para o hospital de referência o mais rápido possível. E por que isso é importante? Porque um a cada 4 brasileiros vai ter um AVC ao longo da vida. Quando a gente para pensar, todo mundo que está assistindo essa aula provavelmente conhece alguém, algum conhecido, alguém da família que teve um AVC e que sofreu incapacidade por conta disso, ou pode até ter vindo a falecer, ou ficar com sequelas, ou ficar acamado por conta desse AVC. Então, por isso é importante a gente saber que ele existe, a gente saber que isso é importante, que não é algo que é culpa do vento, não é algo que vai passar, e realmente essa pessoa tem que ser levada o mais rápido possível para o hospital para receber assistência. Então, como é que a gente identifica esse caso? A gente tem, na neurologia, uma escala que a gente chama a escala do NIH.
Então, essa escala, ela existe em treinamento também, para quem quer fazer. Eu deixei ali embaixo também para vocês um modelo da escala e também o site, que é o da Iniciativa Angels, que é uma iniciativa mundial para conscientização sobre o AVC. E para quem quiser fazer também, um segundo momento, é importante saber como identificar. É claro que é uma escala mais elaborada, é uma escala que o neurologista ou que o médico que está no pronto-socorro do hospital, na emergência do hospital, vai utilizar para identificar os sinais do AVC. E por que a gente usa essa escala? A gente tenta, em neurologia, sempre faz parte do diagnóstico, da maneira de pensar do neurologista, topografar aonde, em que lugar do cérebro está ocorrendo aquela lesão. Então, todas essas perguntas que a gente faz para o paciente, nível de consciência, se ele sabe o mês, a idade, se abre os olhos, se movimenta os olhos, se enxerga, se tem desvio de rima, se a força está preservada, se a sensibilidade está preservada, se consegue falar, se consegue entender, se a fala não está enrolada. Todas essas questões também a gente utiliza para topografar onde provavelmente está essa lesão. Mas, para quem tem um familiar, para quem já teve algum familiar que teve um AVC, o importante realmente é ter essa suspeita e saber, pelo menos, essa mnemônica, que é a mnemônica do SAMU, para poder encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para um serviço de referência, para um hospital. E por que para um hospital? Por que não vai levar para um posto de saúde, para uma unidade básica de saúde, para uma UPA? Porque a única maneira que nós temos de diferenciar se esse AVC está sendo causado por um coágulo, que é o AVC isquêmico, ou por conta de uma hemorragia, de um sangramento, um AVC hemorrágico, é utilizando de um aparelho de tomografia computadorizada. Então, quando o paciente ele é levado, seja por meios próprios da família ou de alguma maneira, para um local que não tem uma tomografia, a gente está perdendo tempo para esse paciente. O paciente está perdendo tempo de identificar realmente se é um AVC, que tipo de AVC que é, e isso atrasa também no tratamento e diminui as chances dessa pessoa voltar a ter uma independência. Vou falar para vocês um pouco de um caso clínico, também para a gente conseguir ilustrar como é que é o atendimento do paciente com AVC, desde a identificação do quadro pela família até a chegada no hospital. Essa foi uma paciente que chegou para nós na Santa Casa, uma paciente de 66 anos, previamente independente, a gente utiliza uma escala de independência, tinha uma boa independência, começou perto da meia-noite com um quadro de cefaleia, que é atípico, a maioria dos AVCs não cursa com dor de cabeça, com cefaleia, geralmente é um déficit focal agudo, e aí, então, pouco tempo depois, ela apresentou tontura e uma hemiparesia, uma perda de força à esquerda. Bom, ela foi levada para o hospital de referência dela durante a madrugada e foi contraindicada a trombólise porque ela tinha um INR de 2 e 3, ou seja, uma paciente que estava anticoagulada, que utilizava anticoagulante, medicação, que contraindica a trombólise pelo alto risco daí da trombólise, que é uma medicação endovenosa que é feita para dissolver esse coágulo, teria um alto risco de gerar um sangramento, então não foi feito. E aí, por conta disso, foi entrado em contato na Santa Casa e essa paciente foi transferida para a Santa Casa para por ter uma possibilidade de ser feito a trombectomia mecânica. No exame físico estava acordada, tinha um ritmo irregular, uma paciente que tinha uma fibrilação atrial, fazia uso do anticoagulante por conta disso, e uma escala do NIH de 13. Então, estava plégica no membro superior, parética no membro inferior, tinha uma paralisia facial, um desvio de rima, uma paralisia do olhar também, uma disartria e uma negligência. Então, primeira questão, essa é uma tomografia simples, tá? A tomografia eu vou mostrar daqui a pouco. A primeira questão que chama atenção na tomografia da paciente
é esse sinal aqui. Aqui nós temos uma artéria, que se chama artéria cerebral média. Esse é um sinal que tem que chamar a atenção de todo médico que vai olhar essa tomografia. Muitas vezes esse é o único sinal que aparece quando o paciente está tendo um quadro de AVC isquêmico agudo, tá? E por que eu falo AVC isquêmico agudo? AVC agudo é o AVC que ocorre nas primeiras 24 horas, que é o tempo que a gente tem para fornecer alguma terapia de reversão desse AVC para esse paciente. Então, esse nas primeiras 4 horas pode ser a única alteração do paciente. O sinal da fita, ou sinal da corda, é uma hiperdensidade aqui na artéria cerebral média, ou em alguma na artéria que estiver acometida, e isso ocorre por conta do coágulo. Um coágulo que vem, por exemplo, de uma paciente com fibrilação atrial, que a gente chama um coágulo vermelho, ele é rico em hematócrito, ele fica mais hiperdenso na tomografia. Então, muita atenção a isso. E isso já sugere uma oclusão do segmento principal da artéria cerebral média direita, aqui é tudo invertido, aqui é a direita, tá? E aqui é a esquerda. Então, uma paciente que tem um sugestivo de coágulo ali, se sugere também, se confirma na angiotomografia, essa é uma reconstrução da angiotomografia, e mostra aqui circulação, artérias carótidas aqui, circulação intracraniana a partir daqui, artéria cerebral média esquerda, artéria cerebral média direita, e aqui a gente não enxerga nada. Significa que aqui tem algo que está obstruindo essa artéria e causando esse quadro clínico na paciente. Tá, e isso aqui? Bom, vamos para cá, então. Isto aqui a gente chama de circulação colateral. O cérebro, se ele ficar sem oxigenação por cerca de 5 minutos, mais ou menos, o neurônio, ele morre. Tá? Então, como é que a gente realmente consegue ajudar os pacientes que têm AVC? Porque a circulação intracraniana, ela é repleta de circulações colaterais. Em algumas pessoas, elas são bem evidentes e dão mais tempo ao paciente para a gente conseguir recanalizar, restabelecer o fluxo nessa região. Essa circulação colateral, que a gente diz, ela é finita. Ela geralmente, no primeiro dia, nas primeiras horas, com o passar das horas, ela vai falhando. Mas, durante um tempo, a gente tem mais tempo, nesses casos, para conseguir recanalizar o vaso e permitir a reperfusão tecidual da paciente. Então, aqui a gente consegue ver nessas duas imagens, a tomografia simples, mostrando o sinal da fita, né, o sinal da artéria média hiperdensa, e aqui na angiotomografia a gente tem, nessa mesma região, mostrando essa parada na circulação, esse stop, tá? E por que é importante a gente falar sobre trombectomia e falar sobre atendimento em fase aguda para o paciente? Porque a janela que nós temos hoje para o tratamento com o trombolítico, que é uma medicação endovenosa que é feita, inclusive, pelo SUS, é de até 4 horas e meia, que pode ser feito com segurança para o paciente. Depois disso, começa a aumentar muito o risco de ter o que a gente chama de transformação hemorrágica, ou seja, mesmo se não abrir, se não recanalizar o vaso com a medicação, ela ainda assim pode fazer um rompimento do vaso naquela região, um sangramento, e o paciente pode ter um desfecho pior do que o próprio AVC. Então, se fez necessário ampliar as opções de tratamento de fase aguda para esses pacientes, e surgiu mais no final ali de 2012, 2013, e a partir de 2015, já com os estudos, a trombectomia mecânica, tá? Por que se fez importante o surgimento dela? Porque a taxa de recanalização com o trombolítico apenas, ela é muito boa para regiões distais da circulação cerebral, para artérias corticais, segmentos M3, M2, mas para os segmentos mais proximais, como dessa paciente aqui, M1, 30%, e topo de artéria carótida, que a artéria carótida interna, 6%.
Então, no paciente que tem uma oclusão de grande vaso, a eficácia do trombolítico é menor. Não significa que a gente não vai fazer o trombolítico para esse paciente. Se ele tem indicação de fazer e está nessa janela de 4 horas e meia, nós vamos fazer. Mas muitas vezes, quando a oclusão é maior, quando o trombo é mais extenso, quando o coágulo é mais extenso, esse paciente não tem uma recanalização efetiva. Então, o que é a trombectomia mecânica? Ela é um procedimento de cateterismo cerebral, ele é feito através da perna, na imensa maioria das vezes, da artéria femoral direita, através de um acesso endovascular guiado por radiação X, através de um aparelho de angiografia. E esse procedimento, que é um procedimento minimamente invasivo, permite a retirada mecânica do coágulo que está causando AVC isquêmico. Então, hoje em dia, nós temos uma janela de até 24 horas para a realização desse procedimento. Tem 3 estudos importantes, que foi o Dow em 2018, Diffuse e o Mr. Clean Late 2023, que mostram que a gente pode selecionar esses pacientes sem necessidade de imagem avançada, que é algo que realmente não é a nossa realidade aqui no Brasil, na maioria dos nossos serviços. O que é imagem avançada? É tomografia de perfusão e ressonância magnética. Então, os estudos hoje em dia mostram que a gente pode selecionar esses pacientes através de uma avaliação da colateralização, da circulação colateral intracraniana por angiotomografia e com uma tomografia simples. Isso é importante para a gente conseguir ampliar o acesso dos pacientes com AVC isquêmico com oclusão de grande vaso à trombectomia mecânica. Então, essa é uma sala de angiografia, tá? Essa é a nossa sala no setor de neuroradiologia, no Hospital São José da Santa Casa de Porto Alegre, onde eu faço o fellow em neurointervenção com o Dr. Eduardo Halp, que é o nosso preceptor. Então, o angiógrafo ele é composto de uma mesa, do próprio angiógrafo em si, que vai se utilizar de raio-x. Nós utilizamos de contraste para conseguir visualizar aqui nessas telas a circulação intracraniana, e a gente utiliza desse raio-x como guia para a gente conseguir chegar até a porção da artéria que está ocluída e conseguir realizar a trombectomia mecânica. Então, essa é uma sala estéreo, é um procedimento, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, é um procedimento que é feito com anestesista, tem procedimentos que são feitos com sedação, outros que são feitos com anestesia geral. O paciente precisa passar nessa sala, é feito toda uma asepsia, uma limpeza do paciente. A sala também tem que estar limpa para receber o paciente. Então, isso é para mostrar para vocês que existe toda uma complexidade na realização desse procedimento. Não é tão simples como levar o paciente para fazer uma tomografia. Então, exige toda uma equipe, né? Também com técnicos da enfermagem, com enfermeiros, para que a gente possa, técnicos do raio-x, para que a gente possa realizar esse procedimento. Aqui nós temos um caso aqui com a nossa equipe, aqui o nosso chefe, que é o professor Eduardo Halp, que tem vasta experiência no tratamento dessas doenças. Aqui um caso de trombectomia que a gente fez com aspiração. Então aqui vocês conseguem ver, aqui estou eu, aqui está o nosso preceptor, aqui nós temos o aparelho lá atrás, aqui está o paciente, que vocês não veem, e aqui todos os campos estéreis que a gente utiliza para fazer o procedimento, os catéteres. Aqui nós temos uma bomba de aspiração, que é utilizada para aspiração do coágulo. Então, a gente realmente se faz, não é, o AVC em si já é um trabalho de equipe, né, com neurologista, médico, pronto-socorro, SAMU, equipe multidisciplinar, e a trombectomia também é um trabalho de equipe. Quando a gente está na luta contra o AVC, a gente nunca entra nessa luta sozinho. Então, nós temos algumas técnicas que a gente utiliza para a trombectomia mecânica. Uma delas foi uma das primeiras que foi estabelecida, que é a utilização do stent retriever. O stent retriever é um tipo especial de stent que ele vai ser colocado distalmente ao coágulo. O coágulo vai estabelecer ligações químicas e mecânicas com essa malha
metálica do stent, a gente espera um período de 5 a 8 minutos, quando, depois desse período, é realizada a retirada do stent, na intenção do coágulo vir junto e a gente consiga restabelecer o fluxo cerebral. Também existe a técnica de aspiração, que tem ganhado bastante espaço, na qual nós colocamos um catéter de aspiração em contato com o coágulo, conectamos esse catéter de aspiração a uma bomba de aspiração, ou também pode ser feito com uma seringa manual, e essa aspiração, na intenção do coágulo, ou ser aspirado aqui por dentro do catéter de aspiração, ou também, muitas vezes, ele fica preso na ponta do catéter e a gente consegue retirar ele através da artéria femoral, através da perna direita. E também, muitas vezes, se faz também abordagem combinada, na qual a gente utiliza o catéter de aspiração e a gente utiliza também o stent retriever, retirando todo o conjunto aí para restabelecer a circulação cerebral. Aqui tem um vídeo para vocês entenderem um pouco como é a técnica da trombectomia mecânica com o stent retriever. Esse é o stent, então ele tem os marcadores radiopacos que servem para a gente enxergar ele enquanto a gente está fazendo o procedimento. Esse stent, o solitério, é um stent de malha aberta, então ele se adapta ao formato do vaso e permite capturar o coágulo. Existem dois tamanhos dele também, dependendo da localização. Então, como é que funciona? Aqui nós vamos primeiro identificar onde está o local de oclusão, nós vamos atravessar o coágulo com uma microguia. Depois, no segundo momento, a gente vai atravessar o coágulo com um microcatéter, vamos posicionar o microcatéter distalmente ao coágulo. E por dentro desse microcatéter, nós vamos entregar o stent retriever, posicionando ele sobre e distalmente ao coágulo, para ele ter um bom aposicionamento ao coágulo. E essa diferença nas marcas, nas marquinhas radiopacas, a gente consegue ver através do angiógrafo. E depois de 5 a 8 minutos é feita a retirada de todo o conjunto, na intenção aí de restabelecer a circulação cerebral. Bom, seguindo. Vamos voltar ao nosso caso. O paciente chegou acordada, tinha um ritmo irregular, um NIH, uma escala, então, de 13, então, isso é um déficit que nós consideramos importante. Na tomografia com o sinal da fita, aqui o sinal da corda, na angiotomografia mostrando a ausência de circulação nesse segmento da artéria cerebral média direita. E aqui na angiografia, a gente consegue identificar esta região aqui, a mesma região que aparecia na angiotomografia, onde a gente não enxerga a artéria cerebral média direita. Então, o fato de não enxergar sugere que tem uma oclusão aqui. Mas nós conseguimos enxergar esses ramos aqui, os ramos distais dela. Isso significa que a paciente tem uma circulação colateral que está permitindo a viabilidade desse tecido e é um sinal inicial de bom prognóstico para nós. Da onde que vem essa circulação aqui? Ela está vindo através de outra artéria. Aqui nós temos a artéria cerebral anterior. Aqui ela se conecta com os ramos distais da cerebral média através do que a gente chama de artérias colaterais piais, que são finitas. Chega um determinado momento, essa colateralização ela falha.
mas isso nos dá, então, inicialmente, mais tempo para ajudar essa paciente. Então, aqui nós temos uma trombectomia realizada com o stent retriever. Vocês vão ver aqui a retirada dele. Então, é um stent que não fica, ele realmente é retirado. E aqui nós temos o coágulo, então, que estava causando o AVC. Então, foi o que a gente chama de recanalização completa. E aqui a gente tem como era antes e como ficou depois a paciente com uma recanalização completa da circulação. Aqui conclusão e aqui o trajeto normal do vaso. Também a gente pode fazer a trombectomia mecânica utilizando a aspiração. Aqui é uma bomba de aspiração que nós utilizamos. E aqui um outro caso, só para mostrar para vocês, que nós retiramos o coágulo só com aspiração e aqui está ele preso na ponta aqui do catéter de aspiração. Então, essa paciente depois, ela teve uma melhora do quadro, ela baixou, então, para 4 o NIH dela. Ela ficou com uma força levemente diminuída à esquerda, mas já estava conseguindo caminhar com auxílio. A tomografia de controle mostrou esta lesão aqui apenas, que era bem na irrigação onde estava essa parada da circulação. Então, todo o restante aqui da circulação dela, quando houve a recanalização, esse tecido se manteve viável, se manteve saudável. Foi definido, então, que essa paciente com uma fibrilação atrial foi uma etiologia cardioembólica para AVC. Isso é algo que é extremamente importante, a gente fazer uma investigação etiológica, uma investigação da causa do AVC, para a gente poder saber qual é o tratamento correto para esses pacientes. Isso é uma das batalhas que nós, neurologistas, temos nos hospitais que a gente trabalha, de manter esses pacientes internados até a gente conseguir entender por que eles tiveram o AVC. Tá? E foi iniciada a anticoagulação no 4º dia depois do AVC e a paciente depois foi para casa muito melhor do que chegou. E é importante a gente falar sobre isso para entender o que é a magnitude do tratamento do AVC isquêmico. Esse é um slide que a doutora Rosane, que também é neurovascular na Santa Casa, apresentou na última jornada que teve, no último grande round, na verdade, que teve. Eu achei muito interessante, porque ele sumariza o que é o NNT de vários procedimentos, várias cirurgias, vários tratamentos que a gente tem em medicina. E o que é NNT? É o número necessário para tratar. São quantos pacientes a gente precisa tratar para que um tenha benefício. Então, começando aqui, cirurgia bariátrica para redução da mortalidade de obesos. Precisa tratar 77 para que um tenha benefício. Aspirina para infarto agudo do miocárdio, com elevação do DST, 42. Trombólise para infarto, 33. Angioplastia para infarto, que hoje em dia é considerado má prática médica quando o paciente tem um infarto com supra de segmento ST, não vai para angioplastia, 17. A trombólise do AVC isquêmico, que a gente tem disponível no SUS já há bastante tempo, 14. E isso numa janela de 3 a 4 horas e meia. Numa janela de 0 a 3, 8. E a trombectomia mecânica, para AVC isquêmico, entre 6 e 24 horas, 2 e 8. Então, a gente precisa tratar 3 pessoas para que uma pessoa tenha benefício. São os tratamentos mais potentes que a gente tem em neurociência e em medicina. Parecido também com um número um pouco melhor, cranectomia descompressiva, que é um tratamento neurocirúrgico para AVC maligno. Tá? Então, realmente é um tratamento muito potente que a gente tem. Acredito que a maioria dos colegas neurologistas aqui vê pacientes nos hospitais que trabalham, muitos pacientes do SUS, mas às vezes até alguns pacientes de convênio também, que tiveram um AVC isquêmico com oclusão de grande vaso e poderiam ter ido para uma realização de trombectomia mecânica e por conta
burocracia, ou por conta de dificuldade, transporte, ou simplesmente uma questão de não ter o acesso ao tratamento, não foram, ficaram com sequelas. A gente vê isso na nossa prática diária, e a gente está aí para mudar isso, né? Então, isso começou, vem de muito tempo. Em 24 de novembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que estabelece o tratamento no SUS da trombectomia mecânica para o AVC isquêmico agudo, uma janela até de 24 horas. Então, isso foi algo que foi estabelecido já tem um financiamento do SUS, e nós, como neurologistas, a gente está na batalha para que esse tratamento seja cada vez mais acessível aí para os pacientes. Então, a gente tem muito pela frente. Aqui, o código que é utilizado para o tratamento do AVC cerebral pelo SUS. Então, são informações do Ministério da Saúde, informações desse ano, e tem o número de trombectomias que está sendo realizado, que foi realizado pelo SUS no Brasil. Esses são todos os estados do Brasil que fizeram trombectomia mecânica nesse ano. Então, todos os estados que não estão aí, não fizeram. E a gente, aqui no Rio Grande do Sul, somos um dos estados que já começou a fazer a trombectomia mecânica pelo SUS, mas a gente tem realmente muito, muito, muito pela frente para ampliar o acesso dos pacientes a esse tratamento que modifica tanto a vida das pessoas, né? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio. Faz aniversário. Assim. Tá, então, só para sumarizar para vocês, esse foi um caso de uma paciente que chegou afásica para nós, e a gente tem aqui um vídeo dela imediatamente após o procedimento. Antes, a gente acabou não fazendo pela correria de levar essa paciente para a realização de trombectomia mecânica, e 30 minutos depois, quando ela ainda estava na mesa do procedimento, a gente tem como é que ela ficou. Então, é por isso que a gente corre atrás, por isso que a gente está buscando sempre o melhor tratamento para os nossos pacientes, por isso que o INCERO, o Instituto Mente e Cérebro, tem essa tarefa aí de toda a organização de linha de cuidado do AVC. A trombectomia mecânica, ela é só um pedacinho nessa linha de cuidado. E não adianta ter a trombectomia mecânica se a gente não tiver uma linha de cuidado do AVC estabelecida para os pacientes, com o paciente ser trazido rápido para o hospital de referência, identificação do quadro, encaminhamento para o serviço que tenha a trombectomia ou a trombólise para esse paciente poder receber, reabilitação com fisioterapeuta, com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional. Então, realmente é uma luta, é uma batalha que a gente entra em equipe. Então, aqui, para vocês entenderem por que a gente faz o que a gente faz. Faz aniversário. Como que é o nome da sua mãe? Eu vou chegar ao seu nome. Eu sei. Não sabe? Dona Antônia, quantos anos tem a senhora? Não sabe. E aqui, 30 minutos depois, trombectomia. Ele tem uma canetinha, hein? Uma caneta? Para mostrar para ela. Pergunta para ela o que é. Eu cuido dele. Você cuida do Gabriel? E do Arthur. Por que o Gabriel é teu? Eu cuido dele, trabalho. Seu filho trabalha? Esse Gabriel e o Arthur. A Gabriela. Gabriela tem quantos anos? Dona Tânia? 15 anos. E a Gabriela. O Gabriel. Tânia, o que é isso daqui na minha mão? Da caneta. Que cor que ela é? Que cor que é? Roxo. É preto. Eu gosto de pintar. Você gosta de pintar unha? Eu gosto de ir pro baile. De ir pro baile? Que legal. Faz aniversário. É isso, gente. Muito obrigado.
Excelente, Luiz. Parabéns aí pela clareza na explicação. Bastante didático, né? Organizado. Sem dúvida nenhuma, acrescentou aí conhecimento a quem buscava nesta noite, né? Eu acho que o grande objetivo de quem fala um conhecimento técnico é transmitir de uma forma simples, uma forma clara e que facilite a comunicação, porque a gente sabe que quem está assistindo muitas vezes é uma pessoa que não é o especialista neurologista, às vezes é alguém que está na graduação, na residência, e a habilidade didática para transmitir conhecimentos tão importantes aqui nesta aula foi contemplado. Parabéns aí pela apresentação. Acho que a Nicole Herzog, que está com a câmera aberta, enviou o link para certificado dessa aula, né? A gente prioriza que todo mundo consiga um certificado que teve a participação. Então, peço a gentileza que todos preencham. E eu acho que o Luiz está aberto para dúvidas, né, Luiz? Sim. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões. Esse time enorme que tem. Luiz, eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta, né, um comentário, uma pergunta, uma provocação. Eu vi que tu mencionou bastante ali sobre o efeito do tratamento da trombectomia mecânica, é um tratamento extremamente poderoso, até digo com tranquilidade que é um dos tratamentos mais poderosos da neurociência, quando a gente fala de trombectomia mecânica. E tu também comentou sobre as outras medidas relacionadas à linha de cuidado do AVC. Quais outros cuidados, assim, fugindo um pouco da parte da trombectomia mecânica, que tu diria aqui para todo mundo que talvez seja extremamente importante ali naquela fase aguda? Assim, cinco cuidados da equipe multidisciplinar, assim, três cuidados principais da equipe multidisciplinar no atendimento inicial ali. O que tu iria sugerir aí para um paciente que talvez vá para a trombectomia mecânica? É um paciente que chega assim no cuidado agudo com AVC, ele precisa. A gente geralmente fala da trombectomia integrada com a trombólise, né? Quando o paciente chega em tempo. Então, o paciente tem que ser admitido, de preferência, numa sala de emergência, ser monitorizado. Ele precisa ter 2 acessos calibrosos, um em cada braço. Ele, de preferência, poupar o membro que está plégico, ou que está parético, de acesso venoso, tem que ser mantido em jejum, tem que ser mantido com a cabeceira zero também, sem a cabeceira elevada. Não se dá aspirina, nem nenhum antiagregante para esse paciente, nem heparina. Precisa primeiro ser feito a tomografia de crânio mais rápido possível. É um paciente que quando chega no hospital, o ideal do fluxo é que ele tenha um fluxo privilegiado, então que ele passe da triagem, sem ficar perguntando qual é a cor da casa, quantos cachorros ele tem, que seja dado um fluxo preferencial para esse paciente, que as informações dele possam ser colocadas depois, porque o que esse paciente precisa é chegar ao médico o mais rápido possível, e chegar à tomografia o mais rápido possível, e essa tomografia chegar ao neurologista o mais rápido possível. Então, a gente tem que tratar esse paciente como se ele tivesse sofrido um acidente de carro, por exemplo. É um acidente, né? Um acidente vascular cerebral. Então, realmente, são algumas das medidas que eu vejo como Excelente, também. excelente. Alguma outra pergunta para o Luiz sobre a questão técnica do tratamento? Tem uma pergunta ali no Pergunta chat. aí, Luiz. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Pode ler, Nicole, para ele? Sim, eu consegui ler aqui. Uhum. Mas Pergunta sobre eu vou ler. só para caso alguém não esteja conseguindo visualizar. Então, doutor Luiz, caso o exame de trombectomia não seja realizado dentro do tempo estipulado, o paciente pode ficar com sequelas permanentes do AVC ou ainda existe a possibilidade de melhora do quadro? Essa é uma pergunta bem interessante, tá, Excelente Isabel? pergunta. Porque isso nós neurologistas, nós nem sempre somos muito bons assim em dizer
num primeiro momento, como o paciente vai ficar em 2, 3, 4, 5 meses. O que acontece? Quanto mais jovem o paciente é, maior as chances ele tem de recuperar de um quadro de AVC. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma maior reserva contra esse acidente. É um cérebro mais jovem, um cérebro mais forte, vamos dizer assim. Se não é feita a trombectomia, o paciente vai ter uma região ali que vai sofrer um infarto, que vai morrer, vai ter uma área de isquemia. Depois depende de reabilitação, com aí toda a equipe multidisciplinar, com fonoaudióloga, fisioterapeuta, e essa reabilitação deve, sempre que possível, ser iniciada uma reabilitação neurológica intensa, diária, de preferência até, no mínimo, uma vez por dia, mas tem lugares que fazem até 2 vezes por dia, com fono, com físico, com terapeuta ocupacional, dentro do hospital, e depois e isso a gente vê nos casos que isso é feito, que o paciente começa a melhorar, né, em muitos casos, intra-hospitalar. E depois, quando o paciente vai para casa, e esse é o maior gargalo que a gente tem em todo o país, mesmo nos centros grandes e já estabelecidos da AVC, como Ribeirão Preto, como Joinville, como Vitória, que a reabilitação é um dos desafios mais difíceis para o paciente com AVC. O paciente vai para casa e não consegue a reabilitação como deveria. Essa reabilitação tem que ser feita já quando o paciente vai para casa. O cérebro tem um período de 1 ano, mas principalmente os primeiros 6 meses, é o período de adaptação do cérebro ao AVC. Então, a pessoa que faz fisioterapia, fono desde o início, ela melhora mais do que quem não fez. Mas, sim, o paciente pode ficar com sequelas permanentes do AVC, se não for feito. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla aí da necessidade de conscientização de todos, do paciente chegar o mais rápido possível para poder ter acesso a essas terapias. Mais alguém tem alguma pergunta para o Luiz, pessoal? O Leandro perguntou ali, eu vou no chat. Quais hospitais disponibilizam esse serviço e qual a maior dificuldade para ser ampliado esse procedimento? E, em relação à técnica utilizada, como é feita a escolha? Tá. Em relação à trombólise, todos os hospitais que são estruturados como centro de AVC, eles têm a alteplase, que é um trombolítico, uma medicação endovenosa, que é utilizada até 4 horas e meia. Olha, o Diógenes vai saber bem mais do que eu, assim, a gente tem o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é o estado que tem maior quantidade de centros de AVC no país, só aqui na região metropolitana. Porto Alegre, perde-se a conta. Canoas tem o Hospital Nossa Senhora das Graças, Viamão tem o Hospital de Viamão, Gravataí tem o Hospital Becker, Sapucaia do Sul tem o Hospital Getúlio Vargas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, não vou saber dizer para vocês. Tem Parobé também, tem o Hospital São Francisco de Assis. Então, tem vários hospitais que fornecem a linha de cuidados do AVC, né? Para trombectomia, aqui em Porto Alegre e em Novo Hamburgo também. Aqui em Porto Alegre tem o Hospital de Clínicas, que já iniciou, em alguns casos estão conseguindo fazer pelo SUS também, estão iniciando. E nos pacientes de convênios, tem a Santa Casa, a PUC, o próprio Clínicas, o Moinhos, o Mãe de Deus e o Divino. Tem mais algum, Diógenes? Eu acho que são esses. Eu acho que tu falou bem aí, Luiz. De maneira geral, o Rio Grande do Sul realmente é o estado que mais tem centros de AVC. São 120 centros de AVC no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul tem 30 centros de AVC. Essa concentração de 30 centros de AVC aí, que é 1/4, né, da quantidade de centros de AVC do país, não representa necessariamente qualificação do atendimento. O estado do Rio Grande do Sul tem uma taxa de trombólise e uma taxa de trombectomia que é pior do que estados do Nordeste, por exemplo, como o Ceará. O Ceará é um exemplo aí de implementação de identidade de AVC. Tem apenas 2 centros de AVC, 2 a 3 centros de AVC, um estado mais ou menos do mesmo tamanho do Rio Grande do Sul.
mas que tem uma taxa de trombólise, uma taxa de trombectomia extremamente elevada e uma mortalidade de AVC menor. Então, muito mais do que numericamente falando, o que importa bastante é a questão da qualidade, né? Quando a gente fala de SUS. Quando a gente fala de tratamento privado, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dificuldade no interior, né? Mas nos grandes centros, aqui, principalmente aqui em Porto Alegre, a gente tem um acesso mais equânime aí do tratamento do AVC, exceto por alguns convênios de saúde que, infelizmente, não contemplam esse tratamento. Então, os grandes convênios, eles normalmente não têm grandes problemas em relação ao tratamento do AVC, com trombectomia mecânica, mas convênios menores, eu acho que vale a pena todo mundo aqui checar o seu próprio convênio, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e se precisar do tratamento é uma correria, e o Luiz sabe muito bem o que eu estou falando, para saber se o convênio do paciente cobre o tratamento com trombectomia mecânica, que é um dos tratamentos mais poderosos aí da medicina, aprovado desde 2015. É importante deixar isso destacado aqui para todos vocês. Assim, Eu a acho que foi uma dificuldade. outra pergunta também a questão da indicação, né, que foi perguntado, né? Essa em relação à técnica utilizada, vou aproveitar aquilo e só para a gente adiantar, né, pela questão da hora. Existem duas técnicas, tá, Leandro, principais, né? Existe a combinação delas também, que o Luiz falou aqui muito bem, que é a técnica com aspiração, né? Então, imagina um canudinho e imagina um algodão. Aí você pega o canudo e você começa a fazer a sucção e, de alguma forma, a sucção dentro do canudo, provocada por uma aspiração pela tua boca, vai puxar esse algodão na ponta do canudo. E se você manter essa sucção de maneira contínua e ir puxando o canudo, você vai continuar arrastando o algodão. O algodão seria o coágulo dentro de uma artéria. O canudo é um catéter que chega na ponta do coágulo e fica ali encostando. E você começa a aspirar com uma seringa lá embaixo na virilha do paciente. Técnica de aspiração. Técnica com o stent retriever, que é que o Luiz falou muito bem. Você abre um stent dentro do trombo, você espera ali em torno de 8 minutos. É o tempo que o stent gruda no trombo, forma um conjunto único, e formando um conjunto único, depois de um tempo, você puxa devagarzinho o stent junto com o trombo. Aí você abre, são as duas técnicas. Elas são técnicas que muitas vezes são decididas no momento. Não existe, esse é melhor para isso ou melhor para aquilo. A gente tem algumas impressões científicas sobre o que é melhor em que situação, só que vai muito mais até da própria anatomia do paciente. Então, tem situações que é mais desafiador você ir com catéter de aspiração até a cerebral média, porque o catéter de aspiração ele é grande. Então, tem uma parte bem no segmento da carótida interna intracraniana, o segmento oftálmico é um pouco mais desafiador de você passar essa parte com o catéter de aspiração. O catéter de aspiração ele é um pouco melhor para trombos que tem um componente de fibrina muito maior, e o stent de fibrina muito maior significa que é um trombo mais duro, mais sólido. Porque se for um trombo mais fresco, mais friável, que você encosta nele, ele se dissolve, quando você vai aspirar, ele pode esmigalhar e ir para a circulação lá em cima e fazer uma microembolização. Teoricamente, parece que isso é uma verdade. E coágulos que têm uma composição mais eritrocítica, que é mais friável, talvez você abrir um stent ali dentro, você consiga, depois dos 8 minutos, 5 a 8 minutos que você segura, você consiga extrair todo o conjunto stent mais trombo. Então, como é que eu sei o que é mais fibrino, que tem mais fibrina e o que é mais eritrocítico? Quando você tem um sinal da artéria cerebral média hiperdenso, o sinal da corda falado aqui na tomografia pelo Luiz, que fica branquinho a região da artéria, geralmente é porque tem um conteúdo eritrocítico maior, ou seja, tem menos fibrina, então é mais fácil você colocar o stent e abrir o stent ali dentro daquele. Então, de maneira mais. Assim, a gente toma decisões com base em várias coisas, e às vezes a decisão que a gente toma é baseada na disponibilidade, o que tem na sala hoje, né? Então a gente acaba sendo um pouco mais artesanal na escolha de um device sobre o outro. Seria esta, não sei se respondeu, Leandro, a tua pergunta, a Isabelle também. Se alguém tiver mais Eu uma acho que pergunta, a última. a dificuldade desse ampliado procedimento é profissionais e custo, né? Basicamente. Tem profissional que só usa uma técnica, que prefere, que é mais acostumado, e isso vai muito da experiência. Alguma última pergunta? Senão a Nicole tem um pedido especial para vocês aí. Isso, pessoal, se caso alguém tiver alguma pergunta, podem encaminhar ali no chat ou abrir o microfone para fazer para o Luiz. Eu vou aproveitar e pedir para vocês, convidar vocês a abrirem a câmera para a gente fazer um registro desse momento.
habilitarem a momento da câmera foto. para a gente tirar uma foto. Não esqueçam de registrar a presença. Foi enviado o link Quiserem ali no visitar aí chat. o site do Insere, então acho que todos convidados para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O Luiz é um dos que tem feito um grande trabalho aí no Insere, no Instituto Mente Cérebro. Olha só. Nicole, cuida aí da... Ó, tinha mais gente, tinha 36 pessoas, mas agora a gente está com menos. Aí, pronto. Todo mundo habilitando, então. Tirar aqui Todo uma mundo foto, fala então, AVC. nossa. Obrigado, Luiz. Parabéns aí pela aula. Parabéns, pessoal que entrou. Obrigado. Próximo mês tem outro, tá? A gente vai informar vocês todos. Um grande abraço. Um abraço, boa noite para todos. Boa noite. Parabéns, Luiz. Obrigado.